E aí pessoal, tudo bom? Guilherme Augusto aqui falando. Hoje vamos continuar nossa série de vídeos de fisiologia cardiovascular, falando um pouco da regulação cardíaca. Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar essa moral pra gente, dá o joinha caso você goste do nosso vídeo, beleza? Vamos lá então? Pessoal, para falar de regulação, nós temos que lembrar primeiro, conhecer primeiro os conceitos de pré-carga e de pós-carga, conceitos que utilizamos muito na prática diária clínica, né? Primeira coisa, o que é pré-carga? Pessoal, pré-carga basicamente, segundo o Guyton, é o grau de tensão do músculo quando ele começa a se contrair. E aí a gente fala, muito que a pressão diastólica final. E aí a gente pode avaliar essa pressão diastólica final pelo volume diastólico final. Como assim, Guilherme? Como é que essa comparação? É simples, pessoal. À medida que eu aumento o sangue dentro de uma cavidade, no caso dos meus ventrículos, por exemplo, esse aumento do volume de sangue vai gerar o quê? Uma pressão lá dentro. Então, quanto mais sangue eu tenho na minha cavidade, maior vai ser a pressão que vai ter nas paredes do meu músculo, maior vai ser a tensão ali no músculo. E aí aquela tensão no início da contração ou então na iminência da contração, a gente chama de pré-carga. Como está muito relacionado aqui, com a quantidade de sangue que eu tenho na minha cavidade, na prática clínica a gente avalia muito, utiliza muito, acho que essa é a palavra mais correta, em relação ao retorno venoso. A gente avalia isso, pessoal, no sentido de, se eu fornecer mais uma solução cristalóide para esse paciente, vai ser bacana? Será que ele vai ter uma resposta legal? Então, tem tudo isso a ver, e principalmente quando a gente falar mais para frente de lei de Frank-Starling, tá bom? Uma outra coisa legal também da gente entender aqui, é a pós-carga, pessoal. O que a pós-carga fala para a gente? A pós-carga, ela é a pressão na aorta na saída do ventrículo. O que é isso? Entenda pós-carga, vou até puxar aqui uma setinha aqui, Entenda como pós-carga ser a resistência que o ventrículo esquerdo encontra. Ou seja, é a resistência à ejeção de sangue, a ejeção de sangue do ventrículo esquerdo para a minha aorta. Beleza? Ou seja, quanto mais resistente, quanto maior a pressão que eu tenho na minha aorta, mais difícil vai ser para esse coração ejetar sangue. Mais forte vai ter que ser a contração que ele vai ter que fazer. E aí isso aqui está muito relacionado também, pessoal, e é o que a gente usa na prática, com o quê? Com a pressão sistólica do meu paciente. Aquele paciente que está numa crise hipertensiva, ou aquele paciente que tem diariamente uma pressão sistólica mais alta, aquele paciente hipertenso, eu vou ter um paciente com alta pós-carga. E aí o meu ventrículo esquerdo vai ter que fazer muita força para que minhas válvulas semilunares se abram para ejetar sangue nessa aorta. O que vai acontecendo? Eu vou malhando aquele ventrículo, pessoal. Vou malhando, vou desgastando ele. Lembrando que o coração é um músculo, Então, se eu vou forçando ele, ele vai hipertrofiando. Ele vai ficando mais fraco, dependendo do jeito que eu estimulo, dessa hipertrofia. Nesse caso da hipertensão, é um estímulo maléfico que vai deixando ele mais fraco. Vai gerando ali uma insuficiência, uma insuficiência cardíaca. Beleza? Então, pessoal, isso é bacana. E aí, o legal da gente comentar também é sobre o débito cardíaco. Guilherme, o que é débito cardíaco? Pessoal, é uma das fórmulas que a gente mais usa de longe na nossa prática clínica, certo? Principalmente quando a gente vai falar do paciente chocado, do uso de drogas vasoativas.
Débito cardíaco, pessoal, basicamente é o volume sistólico, né? Aquela quantidade de sangue que o meu ventrículo ejeta, vezes a frequência cardíaca do meu paciente. Então, ó, eu vou ter esse volume sistólico vezes a frequência cardíaca, me dando o débito cardíaco. Beleza? Legal? Certo. Quanto maior o débito cardíaco, pessoal, quanto maior o débito cardíaco, mais sangue eu consigo ejetar, mais sangue eu disponibilizo para minha circulação sistêmica, certo? Ah, Guilherme, então quais são as maneiras de eu aumentar esse débito cardíaco? Ou eu aumento o volume sistólico ou eu aumento a frequência cardíaca. Lembrando que tem limites, tá, pessoal? Pessoal, depois a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de lei de Frank-Starling. Gente, vocês vão ouvir muito isso principalmente na terapia intensiva, onde a gente trabalha muito com paciente chocado. A gente saber se esse paciente ele necessita de mais volume, se eu dar cristalóide para ele vai aumentar a pressão dele de fato, ou se eu já tenho que parar com essa medida de usar cristalóide, usar volume e passar para uma droga vasoativa como a noradrenalina. Opa, desculpa. E o que diz, pessoal? Ele fala que à medida que eu vou aumentando a pressão arterial aqui, ó, no eixo X, vou aumentando a menos 4, mais 8, 12, eu vou aumentando o débito ventricular. Eu vou aumentando o que? O débito cardíaco. E aí entendam, né, pessoal, pressão arterial, ó, tem a ver com a quantidade de sangue que eu tenho ali dentro daquele átrio. Tem a ver com o que, Guilherme? Com o retorno venoso. O que a lei de Frank-Starling fala, então? A lei de Frank-Starling fala que quanto mais sangue chega nos meus átrios, quanto mais sangue chega no meu coração, maior vai ser a distensão muscular dele. Logo, depois a volta, a sua contração vai ser mais efetiva, vai ser mais forte. Então, basicamente, para fechar o raciocínio e ficar bacana, quanto mais sangue chega no coração, mais sangue vai sair. Quanto maior o retorno venoso, lógico, se esse coração for bacana, for um coração rígido, né, normal, sem nenhuma patologia, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser o débito cardíaco. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, ó, o gráfico que eu estou falando aqui, ó, que eu comentei sobre a reposição volêmica. Esse gráfico aqui, pessoal, eu peguei ele do livro de Medicina Intensiva, Abordagem Prática da Manoli, tá bom? Esse gráfico, ele compara aqui, ó, a pré-carga com o débito cardíaco. Ele é basicamente a representação aqui, ó, do gráfico do ventrículo esquerdo. E aí ele fala o quê? Que enquanto eu tiver até essa linha tracejada aqui, ó, significa que eu posso aumentar a pré-carga, que eu vou aumentar o débito cardíaco. Ou seja, eu posso fornecer o que? Cristalóides, eu posso fornecer volume para esse paciente, que à medida que eu forneço volume, eu aumento o débito cardíaco. A gente fala que essa região aqui, ó, é a fase ascendente da curva de Frank-Starling, certo? Chega aqui, ó, a partir dessa região pontilhada, pessoal, não importa o tanto que eu aumente a minha pré-carga, eu não estou aumentando o débito cardíaco. Então não adianta eu dar volume para esse paciente. Aqui, ó, volume não responsivo. Ou seja, eu já saí da ascensão da curva de Frank-Starling. Então, se for um paciente hipotenso, for um paciente com choque, né, hipoperfusão tecidual, não adianta eu dar volume, que ele não vai aumentar o débito cardíaco. Provavelmente nós vamos ter que lançar mão de drogas que façam o quê? Aumentar esse débito cardíaco, aumentar essa perfusão tecidual. Por exemplo, as drogas vasoativas. Certo? Certo. Pessoal, uma coisa que é legal também da gente comentar sobre a regulação cardíaca é em relação à sua inervação. O coração, ele é basicamente, quando eu falo de inervação, é controlado
pelo sistema autônomo, né? Sistema simpático e parasimpático. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, eu tenho o nervo vago. O nervo vago vai representar para a gente, ó, o sistema parasimpático. Beleza? A disposição do vago aqui, ó, no meu sistema, no meu coração, é de fundamental importância. A gente observa que ele inerva aqui, ó, mais a parte atrial. Ele vai inervar aqui, ó, o nódulo sinusal e o nódulo atrioventricular. Beleza? Já quando eu olho aqui, ó, para este lado, a gente vê aqui as cadeias simpáticas. Então, ó, isso aqui, ó, essa região é responsável pela parte simpática. Lembrando, né, parte parasimpática é acetilcolina, né, e a parte simpática a gente tem a noradrenalina, beleza? A gente observa que a parte simpática ela já está mais distribuída, ó, pegando o nó sinusal, pega um pouco da região de nó atrioventricular e ela também pega toda a parede ventricular. Essa disposição é fundamental para a gente entender o quê? Que quando, devido a essa conformação, devido os nervos simpáticos pegarem a parte ventricular, ele vai influenciar no quê? Na força de contração do meu ventrículo, que aí a gente vai chamar isso, pessoal, de quê? De inotropismo. Ó, inotropismo. Beleza? E ele também vai influenciar no que? Na minha frequência cardíaca. Por que, Guilherme, que ele influencia? Olha que ele pegando um pouquinho aqui, ó, do nó sinusal. Então, quando eu tenho um estímulo simpático, eu mexo na minha frequência cardíaca. Quando a gente fala de frequência cardíaca, pessoal, a gente vai falar de cronotropismo. Crono de tempos, né? De tempo. Cronotropismo. Beleza? Beleza, Guilherme. E a conformação do parasimpático? Qual a importância disso? Tá vendo que ele não pega a parede, como comentamos? Então ele não vai agir na contração. Ele vai estar mais focado em quê? Na minha frequência cardíaca, no meu cronotropismo também. Eu só vou botar crono aqui, tá? Beleza? E aí o que vai acontecer, pessoal? Quando eu tenho um estímulo simpático, a gente fala que eu vou ter um inotropismo positivo e um cronotropismo também positivo, tá bom? Por que, Guilherme? O estímulo simpático faz com que eu aumente a força de contração cardíaca e faz com que eu aumente a frequência cardíaca. Quando eu tenho um estímulo parasimpático, pessoal, a gente fala que ele tem o quê? Um cronotropismo negativo. Por que negativo, Guilherme? Porque ele vai diminuir a minha frequência cardíaca. Vou botar aqui, ó, que ele aumenta a frequência cardíaca. Aqui ele aumenta a contração. Deixa a contração mais forte. Vou botar forte, que eu acho que fica bacana. Ficou bem feio, né, esse F. Mas tudo bem. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí o que a gente observa? Normalmente, eu gosto muito desse gráfico. Normalmente a gente tem um estímulo simpático normal, tá bom? É o que acontece no dia a dia. E aí, ó, eu observo que quando eu tenho uma pressão de átrio direito, vou aumentando a pressão de átrio direito, eu aumento o débito cardíaco, né? Lei de Frank-Starling. Somado a isso, a um estímulo simpático, eu também aumento esse débito cardíaco. Já se eu anulo totalmente esse estímulo simpático, suponhamos eu faço um beta bloqueador para esse paciente, eu vejo que o estímulo simpático aqui, ó, chega a zero. O estímulo simpático zero, eu tenho o quê? Uma diminuição no meu débito cardíaco. Ou, por exemplo, eu tenho o quê? Um estímulo simpático máximo, né? Aquele paciente que está com uma descarga de adrenalina, de noradrenalina muito alta, então ele tem uma estimulação simpática, e essa estimulação simpática por meio de aumentar a frequência cardíaca e o inotropismo, ele aumenta o débito cardíaco. Como assim, Guilherme? Ele vai aumentar o débito cardíaco. Lembra o que é débito cardíaco? É frequência cardíaca
vezes volume sistólico. Frequência cardíaca, cronotropismo. E o volume sistólico, tá muito a ver com o quê? Com a minha força de contração. Tá muito a ver com o meu inotropismo. Beleza? Tranquilo? Então esse é o exemplo que a gente tem aqui, de um paciente com estímulo simpático. Agora o que acontece que eu tiver uma estimulação parasimpática muito forte? Vai acontecer, pessoal, que esse paciente ele vai diminuir a sua frequência cardíaca ao ponto também de diminuir o débito cardíaco. Olha aqui, diminuo frequência, diminuo o débito cardíaco. Só a gente comentar um pouco sobre farmacologia aplicada na fisiologia, né? Um exemplo que a gente tem aqui, é o paciente que toma beta block. O beta bloqueador, ele justamente vai bloquear os receptores beta do coração, que é o receptor de noradrenalina do meu coração. Mais especificamente o beta 1, tá bom, pessoal? E aí quando eu tenho um paciente aqui, com um estímulo parasimpático exacerbado, muito grande, fazendo uma bradicardia intensa, a gente pode lançar mão de algumas drogas que faz o quê? Faz o bloqueio da minha acetilcolina, beleza? Que droga que a gente tem, por exemplo? A gente tem aqui, a atropina. Ela é um inibidor competitivo da acetilcolina, beleza? A gente usa em pacientes com bradicardia. Pessoal, uma outra coisa que também influencia, né, na regulação cardíaca são os eletrólitos. E aí, se eu tenho um distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo, eu tenho aqui um distúrbio do potássio, eu tenho um excesso de potássio, uma hiperpotassemia, ou também chamado de hipercalemia, o que vai acontecer? Esse excesso de potássio, ele vai meio que, entre aspas, ajudar na despolarização dessa célula. E aí, quando ele meio que ajuda nessa despolarização dessa célula, esse potencial de repouso que era aqui, mais ou menos no menos 90, ele sobe aqui para cima, Por exemplo, né? Não sei se esse valor vai depender do distúrbio, né? Mas eu vou colocar ali mais ou menos no menos 50. E olha aqui do outro lado, esse limiar aqui que é no menos 60, ele vai subir mais ainda, Beleza? Então o que acontece? Quando eu tenho uma hipercalemia, né, um excesso de potássio no meu meio extracelular, eu deixo o potencial de repouso menos negativo. Assim eu facilito o que? As minhas contrações cardíacas. Contudo, pessoal, essa contração cardíaca é uma contração fraca, não é uma contração efetiva. A musculatura fica mais meio que flácida, beleza? Aqui, quando eu vejo no meu potencial sinusal, aumentando esse potencial de repouso, fica muito mais fácil de eu despolarizar. Então o coração, inclusive, pode até o quê? Ter um pouco de taquicardia, porém essas contrações, como eu falei, não é efetiva. Então não aumenta débito cardíaco de forma alguma, é prejudicial. Um outro distúrbio que vai influenciar também, pessoal, são os distúrbios do íon cálcio. Eu posso ter, por exemplo, uma hipercalcemia ou uma hipocalcemia, né? O excesso e a falta de cálcio. Qual é a influência disso, pessoal? O cálcio, pessoal, lembrando lá do potencial de ação, ele vai desenvolver um platô. Esse platô acontece para o quê? Para que eu tenha a ajuda, né, aumenta o tempo de contração cardíaca e para que eu tenha um aproveitamento desse cálcio para ajudar na contração. Lembrando que o músculo cardíaco, né, ele não tem um retículo sarcoplasmático muito desenvolvido para que tenha muito cálcio. Então ele necessita do cálcio extracelular para ajudar na contração. Quando eu tenho um exemplo de
hipercalcemia, um excesso de cálcio, o que vai acontecer? Eu vou ter contrações cada vez mais fortes. Eu vou ter o que a gente chama de contração tetânica. Ou seja, pega, por exemplo, fica fazendo contração muscular aí, ó, levantando pesos intensos por muito tempo. Não é bacana, isso vai fadigar, entre outras coisas. Não é uma contração também tão efetiva. Então, quando eu tenho um excesso de cálcio, pessoal, eu vou ter o que a gente chama de contrações tetânicas. Quando eu tenho uma falta de cálcio, não chega cálcio no meu retículo para que o quê? Para que eu não tenha uma contração bacana, né? Então, se eu não tenho uma contração bacana, novamente, igual lá na hipercalemia, o coração vai ficar mais flácido. Beleza? Uma coisa que é bacana da gente ver, isso a gente vê no eletro por meio do intervalo QT. O intervalo QT num paciente que tem uma hipercalcemia, ele vai ter o que? Um baixo QT. Um paciente que tem uma hipocalcemia, ele vai ter um aumento do intervalo QT. Beleza? Isso faz o que? Deixa ele mais susceptível a arritmias. E finalizando, pessoal, a gente comenta outros dois parâmetros. O primeiro que a gente vai comentar é a temperatura. Quando o paciente está com a temperatura mais elevada, a tendência é que ele também aumente a frequência cardíaca, né? Devido a esse aumento de metabolismo, aumente a frequência cardíaca, aumente o débito cardíaco. Isso é até interessante que no paciente que tem febre, né? Paciente que tem febre, ele faz o que? Taquicardia, certo? Porém, existe uma febre muito bem específica que a gente até dá o nome, né? Se eu não me engano é sinal, acho que é sinal o nome certinho, sinal de Faget ou é Faget, não sei, que é o que? É um exemplo de um paciente que tem febre, porém ele não faz taquicardia, ele faz uma bradicardia. A gente vê muito isso no paciente com febre amarela e no paciente com febre tifoide. Então são os dois exemplos que eu vejo o paciente com febre, aumento da temperatura, porém não fazendo taquicardia, fazendo uma bradicardia. Um outro exemplo que a gente tem aqui, pessoal, de forma de regulação, é a pressão arterial. Eu observo que quando eu aumento a pressão arterial aqui, até mais ou menos essa faixa aqui, vai 160, por exemplo, eu não tenho uma diminuição tão significativa do débito cardíaco. Beleza? Mas se eu aumento muito eu aumento muito essa pressão, como nas crises hipertensivas, eu vou diminuir o meu débito cardíaco. Por que isso acontece, Guilherme? Quando eu aumento a pressão arterial, lembra, eu aumento após carga. Ou seja, eu vou aumentar a resistência de ejeção do sangue no meu ventrículo esquerdo. Logo, eu vou diminuir o débito cardíaco, como? Diminuindo o meu volume sistólico. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que não é legal deixar um paciente com pressões muito altas por muito tempo. Crise hipertensiva. Paciente com hipertensão tem que ser tratado. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para comentar hoje no vídeo com vocês. Espero que tenham gostado. Dá o joinha aí pra gente, dessa moral. E grande abraço.